Bom dia! Chegamos! Um ótimo dia para você aí de casa, para todo mundo que está nos assistindo, ligadinhos aqui na tela do SBT. Um beijo no coração de todo mundo. Já é quarta-feira, gente. Pois é, já é quarta-feira. Os dias estão assim, né? Quando a gente vê, já acabou de novo. Quando a gente vê, já começa de novo. Tá uma loucura. E a gente hoje tá que tá, viu? Tô cheia de energias boas pra você aí de casa. E eu tenho certeza que o nosso amigo Flávio Zani também. Bom dia, Flavinho. Bom dia, Mira! Bom dia para todo mundo de casa, 11 horas em pontinho, é isso aí, estamos começando ao vivo o nosso Taquitá aqui no TH+ SBT Interior. E Mira, hoje aqui de Araçatuba, nós vamos falar de casamentos, nem poderia ser diferente no mês de maio, não é? Nós vamos receber mais uma vez o nosso especialista em decoração de festas, o Flávio Navona. E hoje nós vamos conhecer um lugar que eu acho que ele raramente mostrou, viu? Que é o galpão, onde ficam armazenadas todas as peças que são usadas nas maiores festas da nossa região. Mira, é impressionante, viu? Tem mobília, peças de vinho, tudo. Tem cerâmica. Pode mostrar aí que a gente gosta. Vamos mostrar. Eu não vou casar mais. Como se Deus assim? quiser. Não. Mas assim, não. Nunca diga nunca, não, eu Mira. não vou casar mais, mas a gente gosta de ver o casamento dos outros, né? Pode então, ser. a gente gosta de ver, de fofocar aí o que tem aí por trás dos bastidores de uma decoração. Eu conheço gente que falou que nunca ia casar, 1 ano e meio depois tinha casado. Então, não sei. Não. Eu só não bato na madeira porque não tem uma perto aqui. MDF não vale, tem que ser madeira mesmo. Ai, Mira. É contigo então, Zani. Boa, Mira. Então é isso, gente. Hoje nós temos muitos assuntos aqui relacionados a casamento. Então fica ligadinho com a gente que o nosso papo vai ser bom demais. Por falar nisso, sem perder tempo, eu já vou lá conversar com ele. Ele tá aqui com a gente. Flávio Navona, meu xará. Bom dia, querido. Bom dia, meu querido. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Você sabe que quando 2 Flávios se juntam, o negócio fica sério. Fica complicado. Você viu como é que já foi nos bastidores aqui. Sim, senhor. Antes da gente começar o nosso bate-papo, você aceita um cafezinho? Por favor. Por favor. É isso aí, querido. Deixa eu pegar um cafezinho aqui pra você. Ô, Flávio, você sabe que da semana passada, ou da outra vez que você veio aqui no programa, chegaram muitas perguntas pra você. Sim. E nós não conseguimos tirar as dúvidas das pessoas, colocar todos os comentários no ar. Sim. Então eu já pedi pro pessoal deixar separadinho aí algumas das questões que chegaram. Por favor, gente, coloca aí, enquanto eu sirvo o Flávio, que até porque se eu derrubar aqui eu não passo vergonha. Isto, muito bem, já colocou aí na tela. É a Marcela de Araçatuba, olha o que ela perguntou, Flávio. Gostaria de fazer uma pergunta para o Flávio Navona. Qual a diferença entre decorar um casamento e uma festa de debutante? Minha filha Maria Alice completa 15 anos em 2027 e sonha em ter uma festa. Beijos, Zani e Mira. Você faz bastante festa de 15 anos também? Faz bastante festa também de 15 anos. E tem diferença na decoração ou não? Na verdade, hoje, obrigado. Fique à vontade, querido. Obrigadão. Hoje, uma decoração para aniversário de 15 anos é praticamente uma festa de casamento. É verdade, né? A produção que é feita hoje a diferença é o quê? É que nós não temos o noivo, né? Aí, em vez do noivo, nós temos o quê? A mãe da debutante, que a festa, na verdade, é para ela, para a mãe da debutante, não para debutante, né? Olha, você não me fala, você não arruma polêmica aqui não, em tempos de bebê reborn, tá bom? Que já estamos vivendo muitas polêmicas. Você me fala que uma festa de debutante é pra mãe, não é pra filha. Sim, na maioria das vezes a mãe faz o quê? Ela faz aquilo que ela gostaria de ter feito na época dos 15 anos dela, entendeu? Então, essa é a diferença, porque a produção hoje tem aniversários que chegam a ser muito maiores do que um casamento. Muito. Ô Flávio, a Marcela disse que a filha dela completa 15 anos em 2027. Então a gente tá falando aqui 2 anos. As pessoas costumam te procurar com essa antecedência toda ou não? Sim, o ideal na verdade é um ano e meio, aí para fazer as coisas com mais tranquilidade, né? Perfeito. Isso aí, o ideal seria isso. Então vamos ver mais pergunta? Vamos. Tem mais. E essas perguntas chegaram da sua primeira participação, a Sueli de Presidente Prudente. Já trabalhei com decoração de casamento e sei que dá muito trabalho. Olha lá, a Sueli é do seu ramo. Já apareceram noivos com pedidos diferentes ou extravagantes? Várias vezes, várias. Me fala um aí, por favor. Uma delas que eu nunca mais vou esquecer é a Rafa Esquiasse. Nossa, e dá nome. A Rafa foi sensacional quando eu procurei ela falou assim, Flávio, eu queria casar dentro de um circo. Então ela me deu um salão em Cafelândia que a festa teria que ser um circo.
Foi sensacional, foi mágico. Faz tempo? Ah, faz uns 12 anos, mais ou menos, bastante. 10, 12 anos. E aí nós fizemos um circo pra Rafa. Nossa, mas que coisa. Aí você... A infância da Rafa, ela foi a adolescência dela, ela passou, passou viajando com circo, Entendi. né? Então era o sonho dela casar com a decoração temática de circo, isso foi feito, foi sensacional. O desafio era fazer uma decoração com a temática de circo, Sim. mas que tivesse uma pegada de casamento também, entendeu? Entendi. Eu, como celebrante, já fiz casamentos counters. Sim. Que não é tão incomum aqui na nossa região. Country tem bastante. Tem bastante, que é uma coisa mais rústica mesmo. Isso, Já fui procurado para fazer com outras temáticas, inclusive na época daquele filme da Pantera Negra. Sei. Os noivos queriam o casamento com cara de Wakanda. Mas não foi feito, infelizmente não deu certo. Não foi? Não foi. Ô Flávio, você sabe que eu encontro muitos noivos quando eu faço reunião com eles, em que eles são... Acontece muito mais com corintiano, eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu não sou o maior entendido de futebol. Os noivos querem decoração do Corinthians, em cima do bolo. Sim. Querem entrar com música, o hino do Corinthians. Sim, acontece. Acontece, não acontece? Muito. Do Palmeiras, do Corinthians. Palmeiras. Já apareceu do Palmeiras? Já, bastante. Que coisa. Alguns detalhes, por exemplo, eu tenho noivos que são palmeirenses que eles não querem que tenha detalhe nenhum preto na festa. Só quer, viu? Porque isso não vai acontecer. Não vai ter flor, não vai ter planta. A planta é verde, meus queridos. Não quero verde na festa. Então, né? Eu tento fazer o máximo possível, mas infelizmente não dá certo. Não, mas é ótimo. É legal saber que esses pedidos chegam, porque chegam mesmo. É bastante, impressionante. Sabe uma coisa que eu descobri fazendo a celebração? Sim. Que madrinha tem que estar sentada durante a celebração. Porque madrinha desmaia, não é pegadinha do Faustão na época das videocassetadas, não. Madrinha não almoça no dia do casamento para caber no vestido, fica no salão o dia inteiro, aí deixa a madrinha de pé ao sol, às 4h30 da tarde de novembro. Desmaia. Tem que sentar a madrinha. Embora eu não acho bonito. Sentar? No altar eu acho bonito todas de pé, pé, com o vestido mais lindo que elas colocam, a produção que elas fazem, aí senta, acabou a graça. Menino, mas elas caem. Tudo bem, gente, mas tem que ter, né? O visual, eu penso no visual e aí as pessoas pensam no funcional. Vamos assumir o risco. Quem quiser assumir o risco. Isso. Ô Flávio, tem mais uma aqui, vamos lá, que aí a gente já tira todas as dúvidas. A Catiúcia de Araçatuba. Vou me casar em julho de 2026 e estou começando o planejamento. Como é calculado um orçamento, Flávio? É o tamanho da festa? Ela está perguntando. É o número de convidados? São os detalhes da decoração? O que é calculado, o que forma um orçamento é a produção que é escolhida. Quantidade de flores, o local, a produção que tem que ser feito de parede, se o local é feio, a gente precisa de um fechamento, de forração, né? De uma forração, de uma cortina, a quantidade de flores que ela deseja que seja feito os arranjos, como que é a produção da mesa de doces, os móveis que são usados, a quantidade e o número de convidados. Para mim, para decoração, não é tão importante. É importante para o buffet, porque para o buffet, quanto mais convidados, mais barato fica. Para decoração é o contrário. Quanto mais convidados você tiver, aliás, quanto menos convidados você tiver, mais cara a produção fica, porque eu preciso produzir aquele ambiente de uma forma maior, entendeu? Puxa vida, olha só. Então uma festa de 50 ou de 150 convidados é praticamente a mesma coisa. Porque o custo fixo disso é o mesmo, da produção. A quantidade de flores que eu vou gastar é a mesma para 50 ou para 100, 100 e poucos. O que muda são arranjos de mesa. Entendi. Mas do restaurante, mesa de doce, entrada, cerimônia religiosa, os ambientes, tudo é a mesma coisa de uma festa de 50 ou uma de 100. Perfeito. Ô Flávio, você tinha comentado comigo que o casamento é carro-chefe, é o que mais tem. São as festas mais comuns que você... No meu caso, sim. No seu caso. É isso. Depois vem o quê? 15 anos ou tem... Formatura. Formatura? Formatura. Depois 15 anos. É isso. Casamento, formatura, 15 anos, eventos corporativos. Eu vi que você fez também, como é que fala? Leilões. Leilões. Entra nos eventos corporativos também. Sim, acaba entrando em eventos Perfeito. corporativos. É legal porque a gente pensa em casamentos, mas
Aliás, eu não sei se maio é mês dos casamentos mais. Você encara dessa forma? Não mais. Não né? mais, né? Não, Já foi. eu não, mas apesar de ter essa fama, não é tão mais assim, não. Não tem tantos casamentos em maio mais. Eu também sinto isso. Mas eu acho que é por conta do custo, né? Que acaba sendo muito caro por relação ao preço de flor, né? Entendi. Então acaba sendo muito mais caro casar nessa época. Então as noivas acabam optando por outra data. Setembro? Setembro é ótimo. Setembro é um mês forte, né? Isso. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é ótimo. Setembro é um mês bom porque acho que é início da primavera, se não me engano. Isso. E ainda é uma época que aqui na nossa região chove pouco, né? E também a gente já passou a época crítica do preço de flores, né? E tudo. Então acaba eles mudando por conta disso. Perfeito. Ô Flávio, nós selecionamos no seu Instagram, que inclusive está aparecendo aí na tela, um vídeo. Aí você pode me contar se foi um casamento recente, se não foi. E você está nesse vídeo ali cuidando daqueles detalhes finais da decoração. Sim. Coloca pra gente aí que o Flávio vai comentando aqui ao vivo, por favor. Olha lá, Flávio, olha você lá. Que legal, que bacana. Então, aí a produção montou toda a decoração e eu estou fazendo pequenos ajustes. No caso aí dessa mesa, por exemplo, eu estou trocando de um lugar para o outro, né, e dando os pequenos detalhes que precisa ser dado. Entendi. Até porque quando o cliente chega e expõe a vontade, o desejo, aquilo que ele imagina para a festa dele, é você que passa isso para sua equipe. Sim, não é? Exatamente. É feita uma reunião com o cliente antes, ele passa o que ele gosta, eu entendo a produção, faço todo o rascunho, passo para a equipe o que precisa, mas no final quem entende tudo sou eu para passar para a equipe. Ou para os meus gerentes, né? Tipo o José, o Reinaldo, o Riva, eu passo isso para eles e eles executam da forma que foi pedido, porque eles não têm esse acesso ao cliente, né? Sou eu que tenho. Entendi. Até então, a gente pode dizer que é uma espécie de vistoria ali que você faz para ver se aquilo que está sendo feito na prática foi o que o cliente imaginou ou o que você imaginou junto com o cliente. Com certeza. É isso? Sim, é isso mesmo. E esse casamento foi recente? Foi recente. Foi recente aqui em Guararapes, na Quinta do Sardão. O lugar é maravilhoso. A Débora e o Fernando, foi um casal sensacional, maravilhoso fazer essa festa. Aliás, todos os meus noivos são sensacionais, né? Mas esse, por ter sido agora, tá bem fresco na memória, assim, para dizer o tanto que eles foram fofos para sair essa produção da festa deles. Muito legal. Gente, ainda hoje nós vamos fazer um passeio diferente, tá? Diferente. Nós não vamos sair daqui. Eu vou ficar aqui sentadinho e o Flávio vai ficar ali sentadinho. E você vai ficar aí sentadinho também. Mas nós vamos conhecer um espaço, um lugar onde o Flávio armazena. Você chama do quê? De galpão? Depósito. Depósito. Barracão. Muito bem. Um depósito onde o Flávio armazena os itens das festas. Então você imagina, ali tem peças de todos os tipos, de todos os tamanhos, tem estande, tem tapete, tem mobília de todos os tipos. Deve dar um trabalho organizar aquilo. Ali tem material de 30 anos, de 28 anos atrás, né? De quando eu comecei. Isso tem muita coisa. Bastante tempo. Tem bastante coisa, juntando bastante coisa. Então, parece uma loja de departamentos. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, nós vamos para Rio Preto, mas ainda hoje nós vamos fazer essa viagem, essa vistoria, essa caminhada, esse passeio pelo barracão, pelo galpão do Flávio Navona. Gente, não sai daí, manda pergunta pelo WhatsApp, a gente vai pro intervalo. Até já. Estamos de volta ao vivo com o nosso Taquitá nesta quarta-feira gostosa aqui da nossa região. Aproveita para me seguir no Instagram, tá bom? @FlávioZani. Tô te esperando lá, a gente posta bastidores. E a Mira também posta, não é, Mira? Posto sim, tem foto do Zani pelado lá. Vai lá, gente, brincadeira. Mira, você não fala isso. Aliás, eu tenho sim, eu posso colocar, mas eu tinha meses. Então tá. Não, deixa quieto, isso não pode. Não, eu era um bebê real, não Meu reborn. amigo, a gente brinca todos os dias aqui, a gente brinca muito, a gente dá risada, a gente se diverte, mas a gente também abre espaço para assuntos sérios, como que eu vou tratar agora. Eu tenho até vergonha de falar. Tenho até vergonha do ser humano, vamos dizer assim, de ter que chegar ao ponto da gente vir para a televisão para falar sobre isso, né? E nós vamos falar de um assunto sério, mas que ele está sendo tratado de uma forma inovadora e acessível, principalmente acolhedora, que é, gente, a prevenção da exploração sexual infantil.
Sim, senhores, é isso que vocês ouviram, gente. Acredite se quiser, mas existe sim muita exploração e abuso sexual infantil. Então, esse programa aqui, ó, eu peço a atenção de todo mundo, principalmente quem tem filho de qualquer idade, filho, filha de qualquer idade, porque a gente tem que ficar esperto, porque a gente nunca sabe o que um adulto pode fazer, né? Por isso, eu vou bater um papo com essas duas queridas que estão aqui no sofá, que é a Paula Spalato, que está levando para dentro das escolas uma peça lúdica com uma linguagem simples que ajuda as crianças e adolescentes, né, a entenderem direitinho esses direitos e a identificarem também esses absurdos. E a gente vai levar esse assunto um pouquinho mais profundamente junto com a Fabiana Marques, que é psicóloga, que vai nos ajudar a detectar possíveis assédios. Que pena a gente ter que ainda abordar assuntos como esses, né, meninas? Bom dia para vocês, viu? Bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia. Prazer estar aqui, né? Obrigada. Sempre, sempre. Isso, as duas são duas muito queridas, inclusive eu vou deixar o Instagram das duas aí para vocês poderem entrar em contato também para mais dúvidas, tá bom? Vamos lá. Paula, como é que surgiu essa ideia? Você veio aqui falar do quê? Bom, vamos lá. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma apaixonada pela arte. Então, através da arte, eu procuro trazer todas as informações possíveis. Legal. E mostrar para a população que o tema é bem complicado. Sim. Mas como falar disso, né? A própria linguagem, porque um tema desse eu não vou conseguir falar na mesma linguagem que uma criança de 10 anos Sim. e um adolescente de 17, 18 anos. Sim. Então, eu resolvi montar a peça falando sobre a importância, o combate, o que acontece com a criança, né, numa situação dessa. E eu resolvi fazer de uma forma bem lúdica também. E jogar para as escolas, né? Dentro das Projetos escolas. sociais também. Perfeito. A gente vai ver aí umas fotos da Paula, gente, no meio do espetáculo. Aí, nessa foto que vai aparecer para vocês, ela tá falando com uma galerinha menorzinha, né, Paula? Isso. Que precisa ser um outro tipo de linguagem, como você falou. Mas dentro da peça, você acaba trazendo uma realidade que eles conseguem entender de acordo com a linguagem e a idade deles, certo? Sim. Não adianta a gente chegar para uma criança de 3 anos e falar, você sabe o que é abuso sexual? Não vai adiantar, né, gente? Então, a maneira certa faz toda a diferença, correto? Correto. Tanto que a peça, ela chama Não Toque em Mim. Por que o não toque em mim? Que legal. Porque ninguém pode tocar no seu corpo sem a sua permissão e o porquê está tocando. A não ser o papai, a mamãe, para passar um remédio, para dar um banho, né? E não é segredo. Isso não é segredo. Então, quando se torna segredo, então alguma coisa tá errada. Sim. Né? E mostra também na peça sinais. Tá. Como aquela criança começa a se comportar com atitudes Estranhas. que não é normal no dia a dia. Fabi, assunto delicado, chato, mas que tem que ser falado, né? E triste, como você bem disse, né, Mira? Exato. Triste. E eu acho que uma das melhores formas é realmente o papai e a mamãe ficarem espertos a qualquer sinal. Quais são esses sinais de acordo com a idade, Fabi? Pessoal, assim, é algo que a gente tem que pensar muito e olhar com muito carinho, porque isso destrói a vida de uma criança e aí condena a adolescência e a fase adulta. Primeiro eu quero parabenizar a Paula. Obrigada. Precisa Verdade, coragem para esse tipo de iniciativa, precisa dar a cara a tapa e enfrentar muito preconceito ainda. Bastante. Que por mais incrível que pareça, Mira, muito das crianças continuam sendo abusadas porque os pais têm um preconceito com relação a isso. Meu Deus É do melhor céu, fingir entendi. que não está entendendo que a criança está passando por isso e nega ou então afasta a criança do abusador, mas não denuncia. Porque tem medo do que as pessoas vão falar, do que vai acontecer. E aí esse abusador deixou de abusar essa, mas vai abusar outra. Meu né? Deus do E os céu. sinais Isso são acontece claros, com muita né? frequência. E- Os sinais são E claros. quais são os maiores casos? Assim, são adultos, são crianças, são pessoas de fora da família, são tios, são profissionais? Quem é esse Geralmente, abusador? Mira, o abusador está dentro da própria família, na maior parte dos casos. Mas não impede de ser um vizinho. É quase sempre alguém que a criança conhece.
Certo. Da família é mais frequente, mas nós temos o professor, o vizinho, o moço da padaria, o moço do mercadinho, a moça de tal lugar, né? Porque a gente fala de abuso sexual infantil e pensa só num homem abusando. Mas existem mulheres que abusam também. Tá. Tanto de outras mulheres, crianças, né, meninas, como de meninos. Agora, falar dos sintomas é muito importante. Primeira coisa, mamãe, vou falar olhando para mamãe, Pode tá? falar. Mamãe e papai, Presta atenção, primeira gente, coisa. importante. Se você percebe qualquer mudança de comportamento muito rápida, muito de repente, é sinal de que alguma coisa está errada. E podem ser várias coisas, e entre elas o abuso sexual. Então, primeiro, não ignore nenhuma mudança rápida, de repente, de comportamento dos seus filhos. Tá? Ele não ficou mais retraído no cantinho à toa. Sempre tem um motivo e pode ser abuso sexual, sim. E você precisa estar atento. Fabi, o que é mais frequente? A criança se retrai, fica mais quieta, mais triste, pode voltar até a fazer xixi na cama se já tiver passado a fase, porque existe uma regressão. A criança se infantiliza, ela volta para um lugar seguro lá atrás. Meu Deus. E isso é muito frequente. Meu Deus. Ou a criança pode ficar agressiva. Tá. De qualquer forma, é um pedido de socorro. A agressividade com as outras pessoas é um sinal de que ninguém está vendo o que está acontecendo comigo. E a criança também pode ficar mais, como eu falo, sexualizada, né? Mais erotizada. Olha isso. Porque aí ela começa a despertar para alguma coisa. Porque Que na até maior então ela parte não das sabia vezes... que existia, né? Não. E na maior parte das vezes, Mira, a criança se sente culpada. Meu Deus. É Gente, e o adolescente também, né? preste ele atenção. se sente culpado. Ele acha que é culpa dele. Entendi. Tá passando por aquilo. Ele Entendi. provocou a situação. Entendi. Meu Deus. O medo de falar, né? O Aham. medo de falar. Eu costumo dizer assim, hoje a criança, o adolescente, ele é criado numa redoma de vidro, né? Onde nada pode chegar nele. E quando ele tem a liberdade, às vezes, de sair dessa redoma, se ele não tiver um alicerce bacana, legal, ele vai cair na conversa, principalmente na internet, que eu acho que é um veículo, assim, terrível para quem não tem essa estrutura. Sim. E é onde começa, né? E, gente, eu quero levantar também a questão, que é o seguinte, a gente falando aqui, te juro, tá? Parece ser uma coisa muito distante, né? Não é. Parece ser uma coisa muito longe. Ah, olha lá a Mira falando de abuso. Imagina, isso não acontece. Gente, isso acontece, tá? Isso acontece, existem números que falam sobre isso, existem casos, as duas já me falaram aqui de casos frequentes. Então, o que acontece, gente? Peque pelo excesso, entendeu? Peque pelo excesso. Ah, não é, graças a Deus que não é, ótimo, mas eu vou ficar de olho nele. Mudou alguma coisa, como a Fabi acabou de falar, a gente tem que prestar atenção, tem que olhar lá para a criança e falar o que é que está acontecendo, meu amor. E aí, como é que a gente age com a criança, Paula? Já aconteceu dessa criança falar na escola porque não teve acesso com os pais? Aconteceu até semana Ai, passada. eu fico nervosa. Ai, olha, até mudei o tom de voz, meu Deus do céu. Eu fui Dá um negócio, né? Eu fui apresentar num projeto, porque assim, a peça, além da peça em si, depois tem um bate-papo com a criançada, os adolescentes, e sempre tem aquela criança que vai falar assim, o meu amigo, quando for o meu amigo, você já pode ter certeza que não tem um amigo, é a criança. Tá. Então, os educadores, os profissionais, os pais, se começar com essa conversa, o meu amigo aconteceu assim, aí me relatou toda a situação, que eu Meu fiquei, Deus. né? Eu falei, e agora? Passei para a estômago. direção, para a coordenação do projeto, né? Claro. Porque aí cabe aos profissionais ligados para resolver o problema dessa menina. Claro. Né? Porque além do abuso, apanha e por aí vai. Meu né? Deus do céu. Então a gente tem que ficar alerta. E assim, a criança, ela tem um olhar diferenciado. Se você coloca a mão numa criança e ela se retrair, pera. Né? Em determinado lugar, não quero ir. Né? Ah, ela não gosta do titio, ela não gosta do amiguinho. Tem algum coisa, motivo. gente. Tem algum motivo. E é isso que a gente vai falar no próximo bloco, porque a gente vai falar dos lugares que talvez você deva evitar. E por que não?
Não quer evitar, não evita, mas pelo menos fica de olho. E, gente, olha que triste. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, o número saltou de 6 mil em 2020 para 18,8 mil em 2024. Você está entendendo que de 6 passou para 18? Pandemia, né? Né? Então, a ó, pandemia foi um olho aberto, olho forçou aberto. a criança ficar presa o com o seu tempo todo. algoz. Exato. A gente já continuou esse papo importante e eu tô esperando também o seu WhatsApp, ó, vai aparecer rapidinho aqui embaixo. Manda as perguntinhas, aproveita que eu tô com 2 baita profissionais aqui no sofá, gente, e manda sua perguntinha aí, combinado? A gente já volta já às 11h28. Estamos de volta com o nosso Taquitá de todos os dias. Cadê meu amigo Flávio Zani? Lindo, maravilhoso. Tô por aqui, Mira. Ê, Flavinho. Muito bem, assunto sério aqui por Rio Sim. Preto. Importante de ser falado, não é, meu amigo? Extremamente necessário. Inclusive, é um papel que todos os veículos de comunicação precisam ter, né? De levar informações sobre todos os assuntos, dos mais leves aos mais pesados, mas informar sobre todos os assuntos, porque a gente tem pessoas nos assistindo, passando pelas mais diversas situações na vida. Então a gente tem que conversar com todo mundo, não é, Mira? Exatamente. Inclusive com quem vai casar, né? Exatamente. Inclusive com quem vai casar. E é por isso que eu volto a conversar aqui com o Flávio. A gente vai fazer uma viagem agora para o barracão de armazenamento de materiais, de itens, de peças das festas que o Flávio aí organiza, as maiores festas aqui do nosso interior paulista. Só que antes eu tenho uma dúvida pessoal para tirar com o Flávio. Viu, Flávio? Você trabalha muito, Sim, não é? graças a Deus. Mas essa não é a dúvida, não. A dúvida é o seguinte, você tira férias? O que é isso? Hã? O que é isso aí? Férias é assim, ó, é uma pausa que às vezes de 10, de 15, tem gente que tem sorte, tira de 30 dias. Ah, eu achei que fosse um prato de comida, alguma coisa. Passar no cabelo. É, sei lá, um gel. Você consegue tirar férias? Menino, olha, é assim, é na sorte, sabe? Não dá pra programar, não. Mas o que ultimamente a gente tem feito? Não tem uma data, não tem uma festa em certo momento, eu compro a passagem. E aí seja o que Deus quiser. Se aparecer alguma coisa nesse período, eu tenho que avisar o cliente. Olha, gente, infelizmente eu tenho uma viagem, não vou estar aí, mas a equipe é muito, muito, muito alinhada e bem treinada para executar, entendeu? Perfeitamente. Aí eu vou, mas falar para você que eu fico 100% na viagem. Ah, porque a cabeça fica... Fica, porque por mais que eu passe informações, eu fico ali ligado o tempo todo direto, entendeu? Perfeitamente. Então não tem jeito. É Muito. isso. Era uma dúvida que eu tinha. Quem trabalha tem que tirar uns dias, pelo menos, Flávio. Sim. Mas aí tudo bem, você consegue tirar. Queridos, vamos fazer o seguinte. A partir de agora, nós vamos entrar no galpão de armazenamento das peças das maiores festas aqui do nosso interior. Nós vamos conhecer melhor este espaço. O Flávio vai ficar na tela aparecendo também, comentando com a gente, e vocês vão caminhar, é isso mesmo. Vocês já viram o Street View? Né? Que você entra na rua das cidades aí, fica andando, vira pra cá, vira pra lá. É isso que nós vamos fazer agora, nesse lugar impressionante. Tá preparado, Flávio? Sim. Porque você é o dono do negócio, você que vai conduzir a gente. E onde eu vejo? Eu vejo aqui, vejo ali. Onde você quiser. Onde vai ficar? Não, acho que você tem que ver ali, ó, na 2 ou na 3 ali, Na que aí você 2, vai então conseguir na 2. olhar para as pessoas também. Tá. Solta aí, vamos começar a nossa caminhada. Vamos. Cadê? Põe ela. Ah lá. Meu Deus. Rapaz, é uma loja de departamento. Eu não tinha visto o vídeo. Que parte é essa aí, Flávio? Ó, essa parte é a parte das peças, né? Aí são peças de vidro, de cristais, transparentes, né? Que aí, isso aí é material, tipo, para fazer arranjo, material para colocar doces. No caso é de fazer arranjo, essa parte. A parte de vidro que é separado por departamento, igual você disse, né? Vidro, cristal, cerâmica, peças de metal, cerâmica branca, cerâmica... De outras cores. Isso, terracota, azul. Ô Flávio, isso tem a ver com o estilo da festa também, não é? Tem. Mas o cliente chega a ir até o balcão, o garrafão? O garrafão não, o barracão ou não? Muitos sim, muitos querem dar uma volta aí. Eu convido, aliás, todos para ir e falar assim, olha, você vai falar para mim o que você gosta e o que você não gosta. Mas também com base nas referências do que o cliente mostra para mim,
eu consigo criar o que vai ser usado na festa para não perder tempo. Porque se o cliente for escolher peça por peça, ele fica lá comigo uma semana inteira. É verdade. Olha isso, gente. Bastante coisa. Aí, ó, por exemplo, essa parte de cima é de quando eu comecei, essas partes torneadas de ferro. Olha isso, esse sacrário ali. É um sacrário, né? É, isso, lindo, né? É Olha. feito à mão e tudo. Mas, Flávio, você falou que são 30 anos aí? 28 anos Praticamente. mexendo com festa, né? Quase 30 anos já. Né? E, por exemplo, quando você compra itens novos, eles são agregados a esse acervo, mas os antigos não são descartados. A última vez que eu descartei alguma coisa minha, depois eu me arrependi, sabe? Lá atrás tem uma prateleira toda com flores cênicas que tem usado bastante pelo custo muito alto de flor. Então a gente dá uma mesclada de flor cênica com flor natural, né? Perfeito. A flor cênica é a flor artificial. Artificial, Entendi. Mas de boa qualidade, né? Que Claro. dá um efeito legal também, nem aparece, principalmente pra parte aérea, né? Olha só, gente, vocês estão vendo aí é uma parte mais colorida. Isso, ó, e detalhe, esse material todo que vocês estão vendo aí, eu faço locação de tudo isso. Eu tenho para os eventos, mas tem muita locação na empresa também que vem decoradores da região toda pegar material com a gente para fazer locação, né? Olha Além de eu fazer os eventos todos, eventos. né? Essa parte aqui à esquerda é a parte de logística, aí são capas de almofada, Olha capas de isso. puff. Então tem várias opções, né? Rapaz, ó, a gente passou só por uma parte, a gente vai continuar seguindo, ó. São 2 depósitos, dá 1.800 metros quadrados de depósito, né? É muita coisa. Aí já está entrando num depósito de mobília. Mobília. Aí os móveis são todos guardados com essa capa roxa, justamente para que eu consigo identificar o transporte, né? Tipo, então antigamente eu usava com uma cor preta, mas isso ia ser jogado fora. Hoje, para jogar fora, a pessoa já sabe, aquele roxo ali é do Flávio, então já separa e não joga fora. Você já perdeu muito material? Muito, meu Deus do céu. Antes do controle, perdeu muito. Então hoje já não perde tanto por conta disso. Que nós estamos fazendo capa roxa para todos os materiais. Claro que isso vai levar muito tempo, né, para fazer isso, mas... Olha isso, gente, quanta coisa. Aí tem poltrona, sofá, Mesa. essas estruturas de ferro a gente monta árvores com elas. Olha Tem a isso. parte do mezanino em cima, que eu acredito que você não A gente não subiu subiu, lá. é. Então tem o mezanino, tem muita coisa, que são as peças menos usadas, né? Aí tá passando por mesas do lado esquerdo, isso. aparadores, e do lado direito continua poltronas, puffs, tem bastante coisa, Flávio. E cada item tem uma quantidade, tipo, uma poltrona específica, ela tem 6 unidades, tem 10, 12, 4, entendeu? Depende muito do tipo, né? Perfeitamente, perfeitamente. E aí também tem os tapetes, né? Os tapetes vai chegar aí no final, aí tem a parte dos tapetes. Olha isso, Esse corredor é onde vai chegar a parte que tem os tapetes. O que é isso aí que nós estamos vendo agora? Isso são materiais de espelho, não são tão pouco... não, aparadores. Aparadores. Isso, são aparadores, um pouquinho mais moderno, né? Aí os espelhos, ó. Aí isso, aí a parte de espelho. Espelho quebra muito, Brasil, muito. imagino. Olha, o Opa, José. quem é esse? Esse é o José, meu gerente de anos, é uma pessoa que eu tenho uma consideração, um carinho muito especial. Ele que cuida da parte de vendas administrativo, Que ele que legal. faz a parte de RH toda. Vitória, que faz os projetos. Que Olha a Vitória. Arquiteta, que faz os projetos e atende também. Muito bem. Opa! Essa é a Sandra. A Sandra é um dos meus braços direitos para a organização de atendimento, contratos, essas coisas, é minha assistente. A Sandra é maravilhosa, gente. Sandra é sensacional. Opa, tem mais gente chegando aí. Esse é o Lucas. Oi, Lucas! Luquinha é da parte de logística. Esse é o Henrique, que é da parte de vendas, Boa, atendimento Henrique. também. Opa! A Áurea é maravilhosa, Áurea. cuida da parte de arranjos florais. A Áurea faz aniversário em maio. Fez no mesmo dia dessa gravação aí, a Áurea tava de aniversário, no mesmo dia que você. Marcos Paulo é meu irmão. É seu irmão? Meu irmão, essa parte do fundo aí, ó, é uma empresa que chama Primordiale, que é dele. O Wellington é o motorista. Que legal! Olha O isso. Reinaldo é o gerente da logística. Esse Olha. menino tá comigo faz uns 20 anos. O José também, viu? Tá uns 20 anos 20 comigo. anos? Mariano, que é da logística também. Mariano, ó o Mariano aí, gente. Tem mais. Isso. Eita! Esse é o Lucas, que faz projeto também junto com a gente. Que legal! Esse é novo, eu esqueço o nome desse menino, ele é novo na empresa, da logística também.
Esse é motorista do caminhão, também novo, faz pouco tempo, então eu demoro um pouco para lembrar o nome das pessoas. E aí aí tá faltando bastante gente, não da equipe, esses são os contratados direto, aí tem os indiretamente que são os freelancers, né? Rapaz, você sabe que eu tava vendo você falar o nome de todo mundo, falei assim, nossa, além de tudo a memória é muito boa. Ah, né? mas eu tô com a memória um pouco fraca, gente. Será? Porque os 2 últimos ali já tá comigo faz mais de um mês e eu não consigo lembrar do nome dele. Chama Vinícius ou não? Vinícius, pode ser. Não tenho certeza. Ah, o motorista, lembrei, Rodolfo. Rodolfo. É que eu chamei de peão, né? Mas é o Rodolfo. O último. Ô, Flávio, então quando o cliente entra nesse local, no galpão, no barracão, enfim, escolhe ali o estilo da festa, o estilo da decoração que ele vai ter, e esse material já é selecionado por vocês, né, da empresa, ele é transportado por caminhão, como você falou. Caminhão, isso. E aí precisa ter um cuidado enorme, né? Porque são peças frágeis. É que eu costumo dizer que a gente faz uma mudança toda semana. Uma não, acho que você faz várias. Não, eu tenho 5, 6 festas por final de semana. Misericórdia. Às vezes não tem nenhuma, às vezes tem uma só, mas normalmente de distribuição entre locação e festas nossas sai em torno de 5, 6 festas por final de semana. Entendi. Isso é a minha logística toda que tem que ser preparada bem legal para embalar esse material, para transportar, carregar, montar, desmontar, tá lá de madrugada, entendeu? Para tirar todo esse material do local. Gente, deve dar muito trabalho. Dá, mas é gratificante, todo mundo gosta bastante que trabalha na empresa. Por isso que eles são bem antigos, né? Os colaboradores ali da empresa tem o José que tem uns 20 anos, o Reinaldo tem mais ou menos nessa faixa, o Hélito tá comigo já faz uns 15 anos, que é motorista do caminhão, entendeu? E aí tem bastante gente. Muito bem. Mas faltou o Riva, faltou os meninos da logística, que também não vou lembrar o nome agora, de quem é que estava faltando pela quantidade ali, então é bem legal. Ah, legal. E que bom que eu vi a Sandra também. A Sandra cuida da sua agenda. A Sandra é agenda, telefone, contratos, me ajuda na parte de orçamentos, né? Eu não posso ver a Sandra, que eu faço uma piadinha, mas eu não vou fazer agora no ar. Sandra, um beijo. Cadê? Deixa eu ver a Sandra. Um beijo pra você, Sandra. Você é maravilhosa, viu? Ô, Flávio, pra gente encerrar aqui, sim, por hoje, né? Porque você vai voltar aqui. Nosso próximo encontro, eu já, como convidado de casamento, eu já vivenciei várias experiências sentando ali à mesa como convidado. Sim. E já vi coisas que funcionam, já vi coisas que não funcionam. Já vi até coisas perigosas que já aconteceram. Um dia eu conto essa história pra vocês. Então eu gostaria que você voltasse aqui pra gente orientar as pessoas que vão casar. Como a gente falou, maio é o mês das noivas? Pode até ser, mas hoje em dia esses casamentos estão mais pulverizados durante o ano todo, não existe mais um mês específico. E tem muita gente que está organizando seu casamento a partir de agora, pra gente mostrar como é uma mesa para convidados, uma mesa legal, funcional, bonita, de bom gosto. Você topa esse desafio aqui pra gente? Claro, opa. A gente tem um espaço aqui onde está o nosso cafezinho hoje. Sim. Pra gente montar esse espaço. Maravilha. Pode ser? Pode, opa. Muito bem. Então, Com gente, certeza. em breve o Flávio volta pra gente montar essa mesa aqui. Vocês vão montar com a gente, vão ver com a gente todas as dicas e os detalhes que o Flávio tem pra acrescentar aqui no nosso programa. Flávio, muito obrigado. Eu que querido. agradeço, Flávio. Mas, fica aqui com a gente. Nós vamos falar com a Mira daqui a pouquinho lá em Rio Preto. Sim. Mas se você puder ficar até o final, a gente se despede no final do programa. Maravilha. Combinado? Combinado. Gente, intervalo. Achei que chegaram perguntas, mas não vai dar tempo. Quando o Flávio voltar, a gente faz as perguntas pra ele, tá bom? É rapidinho, até já. Estamos de volta com o nosso Taquitá. Eu tô aqui tomando o meu cafezinho e nós vamos para São José do Rio Preto, que a Mira segue de lá com um assunto importante, sério, para você que está assistindo a gente em toda a região. Não é, Mira? Isso mesmo, Flávio. Bom café pra você aí. Tô com água na boca aqui, que eu fiz um café aqui hoje tão ruim na TV. O quê? Nossa, ficou frio, ficou esquisito. Então, bom cafezinho pra você aí. Bom. A gente continua falando desse assunto sério e importante. Por quê, gente? Porque esse mês aqui, que é o Maio Laranja, tá? É uma campanha que atenta para as ações de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, sendo dia 18 de maio a data que foi escolhida, tá bom? Instituída por lei
para representar essa campanha. Ganhou mais força, graças a Deus, né? Agora precisa a gente tomar aí vergonha na cara de denunciar em qualquer hipótese se precisar, né? E muito mais, ficar atento a defender os nossos. Já que a gente não pode entrar na cabeça de um abusador, de um pedófilo, pelo menos a gente consegue ali, ó, no nosso meio, ficar bem esperta, com o olho bem esperto a qualquer sinal que a criança dá. Sim. Falamos da criança e do adolescente, Paula. Você também faz a peça para uma outra linguagem, que é a linguagem adolescente, né? Isso. Eles já estão começando a entrar ali, né, numa fase da sexualidade. Muitos deles já estão mais, outros menos, né? Sim. Como que funciona na escola isso? Olha, foi bem interessante a experiência que eu tive, porque você segurar um adolescente numa palestra, num teatro, por mais de 40 minutos, você já tem merece que, um prêmio. Já merece um prêmio. A última que eu fiz, como entra um debate junto com eles, acabou durando 1h30. Tiveram que me cortar assim, né? Tá. Lógico, Legal, né? Porque se interessaram. Se interessaram. Então, a linguagem é diferente. Só que o adolescente, ele é mais crítico, eu acho. Pelo menos na peça, ele pergunta muito mais do que uma criança de 6, 7, 8 anos. Pelo menos eu vivenciei isso. Acabou Olha sendo só. mais assim, muito mais, como que eu vou receptivo. dizer? Foi. Tá. Foi bem mais. Olha Só aí. que a linguagem é diferente. Eu posso abusar um pouquinho mais das palavras, falar um pouquinho mais pesado. Para criança, não, né? Claro. Porque a gente também não sabe como isso vai chegar em casa. Mas E aí tem que tem preocupar. o outro lado, né? Tem o lado dos pais. Tem pais que aceitam, legal, bacana, o tema é super importante. Tem pais que vai falar, epa, pra que falar sobre isso? Ah, não Entendi. precisa. Tá instigando. Tá instigando. Então, E na tem peça... muito, né, Paula? Oi. Os pais acham que tem classe social o abuso, né? Exatamente. Ah, não, Mas- olha, nós não somos ali da periferia, não, na minha família não acontece, né? E acabam censurando quem fala pro filho dele. Meu né? Deus. Porque ele acha que o filho não vai passar por isso, nem precisava Imagina. saber que existe. O adolescente também dá sinais, Fabi? Muitos, muitos. Só que na adolescência, Mira, a linha é tênue. Por quê? É a hora que, principalmente no nosso país, na época que vivemos, a sexualização dos adolescentes, ela tá intensa, né? Sim. Então, muitas vezes, tem adolescente que confunde esse assédio que vem, esse abuso que vem do adulto, com ela tá sendo desejada, ele é o gostosão. Então, acaba Entendi. confundindo e não entende que isso é errado. Às vezes é até um falso contatinho. Não Na é, maioria, não Né? entende A maioria que das isso é vezes. errado. Então maioria é das isso também. vezes. Fica esperto. Não, a internet é um perigo para o adolescente, Nossa, aham. porque ele acredita que quem está do outro lado é uma pessoa e muitas vezes não é. Muitas vezes é um pedófilo se fingindo ter a idade do adolescente para depois sequestrá-lo e fazer. Porque, assim, nós pensamos naquele abusador, né? Que ele está aqui do lado, eu te abuso, aí eu te chantageio para você não contar para os seus pais, porque ele é um algoz, ele faz isso, né? Se você contar, eu vou matar tua mãe e teu pai. Por isso que a criança fica com tanto medo. Ou às vezes ele é o patrão, né? O põe a chefe do comida na pai. Tem alguma dependência ali. Às vezes é um tio que põe a comida na mesa, às vezes é o próprio pai, é a própria mãe, enfim. Porque homens e mulheres são pedófilos, não é coisa só de homem, tá? Tem mulher aí, pedófilo, fazendo coisas. A gente tem que se atentar muito a isso. Ah, mas ele fica na casa da tia, é só ela. Ela e a filha dela. Dá uma segurada, não escolhe sexo. Tem pedófilo homem, tem pedófilo mulher e ponto. Então, nós precisamos nos atentar que o mundo está diferente. Quais as situações que a gente deve evitar? Como você acabou de falar, não, é uma tia que cuida da minha filha, tá tudo tranquilo. Às vezes não. Gente, não tô querendo botar caraminhola na cabeça de ninguém, tá? Eu tô falando de um assunto realidade. sério e que merece a atenção. Eu não tô dizendo que todo mundo é pedófilo, pelo contrário, né? Eu tô só dizendo que pode acontecer, né? E a gente pode evitar. Ó, pais irresponsáveis por crianças, qualquer menor de idade, do 0 até lá os seus 18 anos. Prestem atenção nos sinais do seu filho, é a primeira recomendação. O abuso sexual dá sinal, a depressão dá sinal. Então, mudou, que nem eu falei no outro bloco, mudou, tem que correr. Segundo, depois que todo mundo fecha a porta da casa, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Então, eu vou ser radical, você sim. Essa coisa de dormir na casa do amiguinho, isso é um risco. Você não sabe, depois que fechou a porta da casa do amiguinho, o que acontece.
E tem mães assim que muito facilmente liberam os filhos. Ai, porque ele é doutor. Ai, ele é tão bonzinho lá da igreja. Ai, não, mas ela é tão carinhosa. Gente, essas pessoas, o pedófilo, ele é um artista da manipulação. Ele consegue abusar de crianças e adolescentes e passar ileso. Porque ele manipula, ele fica fora do radar da suspeita. Certo. Então não ofereça São seu filho inteligentes, de né? bandeja. Fabi, quando é a família? Você vai perceber na criança que ela vai se afastar, que ela vai se recusar, que ela não vai querer ir. Como? Então não força, ninguém é obrigado a amar ninguém. Não força. E o adolescente é mais problemático, porque às vezes ele pode entender que aquilo é legal. Que é normal. E às vezes que é normal e que a menina pode achar, nossa, eu tô sendo percebida por um cara mais velho, que é inteligente, ele tá me notando. Então ela muitas vezes não vai querer sair de perto e muito pelo contrário se aproximar mais. Perfeito. Então perceba os sinais. Sim. Ô, Paula, acontece muito na escola adolescentes irem falar também com vocês, para desabafar, como você falou daquela moça. Acontece. Vocês percebem sim. também? Escola Porque, a gente pensa mais nas crianças, né? Mas o adolescente está muito vulnerável. Sim, acontece. E o bom, por exemplo, onde eu leciono, pelo menos tem a psicóloga, né? Então, qualquer problema que o professor perceber, a gente já encaminha para a direção, coordenação e para a própria psicóloga. Foi que nem eu falei no comecinho, né? No outro bloco. A criança, ao mesmo tempo que ela está nessa redoma de vidro, tem famílias que tudo pode e a palavra não existe. Então, ela se acha no direito de fazer o que ela quer e o que ela vai receber de pessoas que não são bacanas, né? Acaba entrando nesse mundo, né, complicado. E quanto à internet, gente, esses dias eu estava esperando, não lembro que sala de espera que eu estava esperando, eu estava lá e eu vi um menininho quietinho ali no celular, ó. Devia ter uns 5 anos. Ele ficou um tempasso. E aí eu fico pensando, ok, né? Os pais estão cansados, dá o celular na mão da criança, a criança dá uma sossegada. Entendo, eu não tenho criança, mas eu até que entendo. Mas monitora tempo, monitora onde ele entra, monitora esse celular depois que ele não tá no celular, a criança foi dormir, o adolescente vai dormir, pede, né? Veja, né? A criança que não conversa ainda com você, ainda pequenininho, veja o que tá acessando ali, veja quem entrou, né? Veja sempre. E o adolescente peça, fala, filho, como é que tá? Deixa eu ver seu celular, o que você tá olhando, o que você tá gostando. Seja inteligente, gente, seja perspicaz na hora de conversar com esse adolescente e dizer aí o que você pode, né? O caminho que você vai fazer aí para descobrir o que você precisa, né? Sim. Meninas, que coisa. Ai. Ficaríamos aqui a tarde inteira conversando e aí eu queria só fazer um Claro. parênteses desse do celular do adolescente. Tem mãe que fala, não vou invadir a privacidade dele. Não existe. Gente, coragem, tá? Coragem. Olha no olho do teu filho, a mãe ainda é você, o pai é você, e seja quem estiver responsável pela criação, você é a autoridade. E se tá escondendo, tem uma coisa errada. Ó, segue essa linha. Tudo que eu preciso fazer escondido, eu estou fazendo errado. Eu estou infringindo alguma regra, banal ou extremamente importante. Então, gente, coragem. Os pais perderam essa firmeza, né? Eles estão em casa, eles dependem de você. Foi o que a Paula falou, e não existe papéis, não existe Inverteu, não. né? Mas sabe o que é isso? Necessidade extrema de ser amado. Os pais Não têm é? uma preocupação de que não serão mais amados. Gente, meu pai me corrigiu todas as vezes que precisou. Minha mãe, ela era ferina nas palavras. Isso aí. E eu juro, eu tô aqui, eu não morri, eu amo minha mãe e meu pai incondicionalmente. Pronto. Então, assim, para que esse desejo de ser amado e vai assumir teu papel de pai e mãe Pai e mãe. responsável Isso mesmo. e fazer o que tem que ser feito. Vai olhar teu filho não como um bibelô, mas um ser humano em formação que precisa ser protegido e ajudado. Fabi, bem. você não está falando do pedófilo e está dirigindo aos pais? Não culpa os pais por nada. Mas a negligência, ela é crime. Então, para que você não seja culpado de nada, não seja negligente. Vamos atuar onde precisamos. Engata essa primeira e cria teu filho. E assim, Perfeito. denunciar, né? Lógico. Denunciar. Qual que é o número, Marquinhos, que você falou? 100. Disque 100. Isso. Disque 100, tá aqui no GC, Disque 100 para qualquer denúncia que você queira fazer. E é Flávio anônimo. Zani, o que vamos ter amanhã no nosso programa, meu amigo?
pelo tema de hoje, viu? São alertas necessários que nós precisamos fazer às pessoas. São. É o que você falou, tem dias que as entrevistas são mais animadinhas, tem dias que as entrevistas são mais sérias, mais densas, mas todas são necessárias para a nossa comunidade. Ô Mira, amanhã nós vamos falar de um assunto muito legal que tem crescido bastante, inclusive aqui no nosso interior, que é o fisiculturismo. Nós vamos conhecer atletas aqui de Araçatuba que representam a nossa região em vários campeonatos, inclusive o Arnold, que é um dos mais importantes do mundo, e fazem bonito por lá, viu? Agora, como é que será que é a preparação desses atletas? Amanhã a gente vai ver tudo isso. E antes de jogar de vez para você, deixa eu agradecer de vez o Flávio aqui. Flávio, obrigado, querido. Obrigado, eu que agradeço. Você vai voltar. Com certeza. Você faz sucesso demais. Obrigado. É perigoso até um dia trocarem o Flávio de lugar, né? Botar ele aqui para apresentar e mandarem embora. Cada um no seu quadrado. Mira, um beijo, minha querida. Até amanhã. Beijo, Flávio. E antes de encerrar aqui, eu quero deixar os meus parabéns para a Lucélia Zani, que faz aniversário hoje. É verdade. A Lucélia, ela fica aqui no meu pontinho, falando comigo de Araçatuba. É uma profissional incrível, uma mãe incrível. E olha, eu tenho um baita de um orgulho dela. Ela, sabe aquela profissional que faz, que resolve? É a Lucélia. Minha prima. Lu, um ótimo aniversário para você. É tua prima, verdade, Zani, verdade. Tudo Beijo, Zani, Lu. tá tudo em casa. Beijo, Lu, beijo, Lu. E beijo, meninas. Nosso tempo acabou. Muito obrigada pelas informações. Foram excelentes. Paula, parabéns pelo projeto. Gabi, Fabi, muito obrigada. Obrigada a você, Mira. É sempre um prazer para mim estar aqui. Gostoso sempre. demais. Eu também. Já tô me sentindo em casa. Já vim outras mas vezes aqui também. Quando tiver projeto, eu, É isso aí. Pode mandar mensagem que vocês vêm. Muito bem. E amanhã, gente, nós vamos pra cozinha. Aqui em Totem, bateu a fome, açaí atacadista. E eu vou fazer uma receita daquele franguinho, aquele sassami, sabe? São os filezinhos. Sei. Com molho de mel, com amendoim apimentado. Gente, como ela tá metida. Chique. Gostou, né, Flavinho? Adorei. Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.